certamente não acontece aqui no Algarve, como a chuva é mais escassa. Isto é aplicável para a chuva e até para todos os dias que não seja um dia limpo, sem nuvens. Não sei se é por falta de vocabulário ou é pelo prestígio do dia de sol no Algarve. Pá, o dia está estranho. Estás a dizer que está estranho porquê? Só tem nuvens. A nuvem não é uma coisa assim tão estranha. Não é um objeto que apareça assim de 200 em 200 anos. Só pelo facto de não estar um dia de sol, 30 e tal graus, convidativo para ir pôr as banhas na água, está estranho. Está nublado, está estranho. Um bocadinho frio, está estranho. Ou seja, o ideal, certamente no Porto, como vocês estão mais inclinados para o mau tempo, não sei se essa expressão tem tanto peso aí, mas aqui para esta malta é esticável para o Alentejo. Tudo o que não seja um dia sem nuvens é um dia esquisito. É Isso também se calhar é aplicável ou um não? bocado. É aplicável, mas eu acho que muito fruto do facto de atualmente toda a gente acordar e ir imediatamente para a maquineta, ou se não é na maquineta, é na televisão, está toda a gente sempre a falar do tempo e o tempo está tão presente na ordem do dia que as pessoas estão cada vez mais conscientes da única coisa que não controlam, que é de facto o tempo. Então a conversa sobre o tempo acaba por ser recorrente. E mesmo quando o dia está de sol, é pá, está muito sol. E se já não está tanto sol, é pá, hoje está muito fresco. Ou seja, nunca estamos bem. Acho que é mais por aí, cada vez mais. Todos os dias são estranhos. A não ser que eu me engane, eu não devo ter esquimós como público. O estranho para ele é estar a 40 graus. Suponho eu. Ou se calhar às vezes ele pode ter aquela coisa do, epá, mas não está tanto frio como costumava estar. Pode, Está pode ser. esquisito hoje. Sim, está esquisito. Estes 20 graus negativos Onde é que está a foca? é um assunto de tremenda importância. As focas do gelo procuram um sítio onde não haja gelo. Feito por uma de duas coisas, ou por homens ou por animais, nomeadamente ursos. A foca, ok, tem de respirar, porque sou um mamífero e volta e meia o oxigênio faz-me falta. Olha para cima, vê um círculo, aparentado, se calhar se for um círculo perfeito, eu desconfiava. A natureza não faz círculos perfeitos. Este Prefiro círculo está esquisito. tem de ir à tona. Vem à tona, respira. E aparecem três ou quatro esquimós. Se não aparecem os esquimós, aparecem o urso polar. E às tantas, certamente já aconteceu tudo em simultâneo. O urso polar, que não sabe da presença dos esquimós, nem os esquimós do urso polar, aparecem tudo ao mesmo tempo. E a foca, pô, eu só queria respirar. Eu só queria respirar. Esta cena dá para ligar com outros temas mais ligados ao homem, a sobrevivência e como isso também está presente até nos nossos comportamentos, e indo ao limite, por exemplo, influencers que se aproximam de animais selvagens e se espantam quando o animal exibe a sua selvageria, como o quê? É suposto um leopardo atacar-me? Ah, não estava à espera. Isto antes era um caso isolado e agora massificou-se. O BBC partilha um trecho sei lá, de uma caçada, um predador, um felino qualquer, a atacar uma presa qualquer. E há pessoas nos comentários a queixar-se desta violência. As cheerleaders da empatia, uma das características que podemos apontar ao homem dos dias de hoje é que desligou, imagino que isto é um botão, o instinto de sobrevivência. Nós estamos tão desligados do que é podermos ser atacados, estarmos tão indefesos, que depois acontecem episódios, encontros improváveis entre animais selvagens e humanos, dado que o meio dito normal está a desaparecer. Um episódio em que há não sei quantos leopardos à solta na Índia. E as pessoas, o que é que era expectável? Se calhar vou para casa, não é? Não, vamos para a rua fotografar e fazer vídeos e depois acontece aquilo que aconteceria noutros cenários. O leopardo a ser leopardo. O influencer a ser influencer, não é? Yeah, é sim, o influencer a ser influencer. Mas o influencer, a luz foi abaixo, foi o disjuntor do instinto de sobrevivência, foi o espírito crítico, foi muita coisa abaixo e ele não reparou. Mas pelos vistos até funciona melhor em sociedade, sem o sentido crítico, sem o instinto de sobrevivência. Imaginando um cenário apocalíptico, acontecia uma coisa, independentemente do que seja, Hum. recuávamos em termos tecnológicos muito, até uma coisa que, sei lá, uma explosão solar, a tecnologia e toda a vida. As fronteiras que nós fomos criando, melhor ou pior, esbatem-se e temos de estar cara a cara com animais sem grande tecnologia, só punhos e armas rudimentares. O que é que achas que podia sair desses confrontos? Pondo assim um cenário tão cru como esse, acho que como a sociedade está tão subdividida e atualmente com a movimentação das pessoas pelo mundo, todos os circuitos urbanos têm pessoas de diferentes proveniências. Eu acho que não é assim tão grave.
Obviamente que se calhar para um miúdo que fez o ensino básico numa escola privada e que tem pouco ou nenhum contacto com o meio natural, se calhar pode ser um bocado aterrador a ideia de, epá, mas agora este cão está a trabalhar em matilha com mais 15 e vão-me comer aqui na rua, mas não estou habituado a isto. Mas se calhar pessoas que vêm de meios em que isso ou nunca deixou de existir, ou mais ou menos que vulgar, acabam por gerir bem e estamos de volta à evolução da espécie. Acho que Yeah, nós nos yeah. damos muita importância, Sim, sinceramente, sim, 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 acho sim. isso. Estamos com muito tempo livre. Nossa civilização criou várias ilusões que somos uma espécie à parte. E nós estamos blindados graças, sei lá, à tecnologia ou mesmo muralhas reais. Se um fenómeno qualquer abanar essas estruturas, sejam elas figuradas ou reais, percebemos que não estamos assim tão protegidos contra animais ou... E se calhar menos Olha a protegidos pandemia. quando... Sim, é um belo exemplo. É um belo exemplo. Quando a pandemia estava no seu auge e andava toda a gente a pôr arco-íris nas janelas e dizer que ia ficar tudo bem, aquilo que se vê a verificar é que as pessoas transformaram-se em seres brutalmente mais egocêntricos, autocentrados, egoístas, e isso, um dos grandes exemplos disso é andares na rua. Pode ser a caminhar, pode ser num carro, pode ser numa bicicleta ou nos transportes públicos. As pessoas estão selvagens na rua. Acho que o facto de, durante algum tempo, não terem convivido socialmente fez com que entrassem dentro de si mesmas de tal forma que agora se esquecem que Mas, isto é um mas espaço partilhado. tu usaste a pandemia como um momento de charneira. Mas parece-me que nós já íamos encaminhados para aí. É uma espécie de catalisador e se calhar aquilo que nós estamos a viver hoje, sem pandemia, aconteceria daqui a 10 ou 20 anos. Acelerou um fenómeno que já estava em curso. Acho Parece-me. que neste momento estamos numa fase da história da humanidade em que a repetição dos fracassos passados e a sua não conclusão deixou tantas pontas soltas que é Sim, preciso exatamente, quase. exatamente, exatamente. Parece que o autor do livro está a tentar encerrar a obra Exatamente. porque lhe apareceu outra encomenda. E então agora há um sentido de urgência. Mas aquilo que me. Esse sentimento de urgência não tem nada a ver com o sentimento de urgência de um artista de há uns anos. Continuando ainda a metáfora, tornando-a em areia movediças, porque já há aqui várias coisas a concorrer. Este sentimento de urgência que tu chamaste aqui para a conversa é mais um sentimento de urgência burguês. Não é um sentimento de urgência, eu agora vou pôr a minha vida toda nesta obra. Não sei se é oportuno, mas vou e se calhar vão distanciar, mas acho que liga de alguma forma. Na comédia há uma ideia, diz que devemos fazer comédia sem raiva. Há variantes desta ideia. Sem parte concordo, eu também não posso virar as costas a alguns fenómenos, seja na comédia, seja na arte, em que a vingança foi tudo o que os escritores ou os artistas tiveram. Foi jogar esta luta de um contra todos e às vezes ganharam. Pensando no caso do Dante, ele conseguiu fechar o século dele num livro e suplantou o século. A vingança é a musa suprema. Não é a memória que é a mãe das musas. É a vingança. É vocês fecharam-me aqui, quiseram fechar neste. Exilaram-me, às vezes figurativamente falando. Agora as coisas não são tão visíveis. Vivemos numa sociedade mais subtil, é tudo muito labiríntico, é difícil apontar. Antes apontavas o dedo, aquilo é o meu carrasco. Agora não consegues. Os carrascos estão todos disseminados, são figuras espectrais, têm muitos tentáculos. É por isso que é cada vez mais difícil apontar o dedo a alguém. Há partes do carrasco em todo o lado. E o carrasco é simultaneamente carrasco e vítima. Esta coisa de vocês não me conseguem fechar porque dentro de mim eu tenho um universo. O cérebro no limite é um cosmos. Pensando na comédia, a comédia é... Não é que seja sempre, mas foi algumas vezes durante a história. É ensaiar a liberdade. Ou melhor, eu acho que é aplicável à arte. Agrada-me esta definição de arte que é o sítio onde ensaiamos a liberdade quando no mundo a liberdade está impedida de ser exercida. Não podemos exercer liberdade. Eu tenho aqui umas dimensões diminutas, eu vou ensaiar a liberdade e esta merda vai extravasar daqui e se for preciso dinamita um século todo. A raiva não, cuidado, simpatia. Há estes tiques burgueses. É confinar o homem a um boneco de palha, a uma deformação daquela ideia que o homem deve estar confinado a um destino. Só que depois aos iluminados tem um destino
grandioso, e depois há aqueles que nasceram para serem uma merda no sentido de nasceram na base da pirâmide. É como se houvesse uma espécie de vandalismo burguês em que foi cortar os fios ao elevador social. Nós estamos em cima, nós até temos um aparelho. É como se houvesse sempre dois jogos em simultâneo. O jogo das classes baixas, o jogo das classes altas. Como isto não pode ser dito categoricamente, não pode dizer o jogo acabou e nós estamos a fazer uma coisa, vocês pomos assim uma névoa de empatia, uma névoa de isto é possível, mas nunca nos é dado um guião de como subir. Está bem, é possível, mas diz lá onde é que fica esse elevador. Epá, fica para aí para... Sabes onde é que fica o Shangri-La? Fica na parte de trás do Shangri-La. Ok. Tem-se vindo a agudizar, não desta forma, nunca é dito assim, de uma forma difusa. Seja a crítica é muito mal vista, seja a raiva é muito mal vista, seja... Esquecendo que há figuras, não é a única maneira de foder isto tudo. Seja em comédia, seja em arte. Mas é uma das. Seja o Dante, seja o Proust, seja... Há gajos que, ok, fecharam as portas todas, e eu rebento com um século se for preciso. E esta ideia de que um gajo consegue foder um século, os exemplos de topo, e depois cada um usa os exemplos que conseguir, é só para dizer que esta ideia de que está tudo fechado, entregam-te um destino e tens de cumprir este guião do princípio ao fim, e depois vendem-te uma musiquinha de que tu és aquilo que sonhas, mas de facto aquilo que vende o sonho é que está a viver o sonho e os outros que estão a ser engodados com a banha da cobra. A arte ainda vai sendo a forma, seja a comédia, de destoar desse refrão. Cada vez que vejo um comediante, cada vez que vejo um escritor a dizer não, tu deves engrossar o refrão. Eu não vou engrossar o refrão. Eu quero é destoar do refrão. Eu quero cantar outra música. Já me perdi. Estando aqui... Estás ótimo, estás ótimo. Acho que estavas a entrar aí numa espécie de monólogo de crítica ao status quo, mas acho também que há uma coisa que é importante. Estás a falar, por exemplo, repetiste várias vezes o termo burguês, inclusivamente a ideia de que o autor que está agora rapidamente a tentar concluir a obra é uma espécie de um burguesola, né? que está a tentar... Trazendo à tona o que eu queria dizer nessas entrelinhas, aquilo que eu Uhum. já disse, seja aqui, seja no outro podcast que eu tenha a solo, quando um comediante dito das elites fala de temas ditos profundos, ele fala como se estivesse de costas viradas para essas ideias. E há outra coisa que me faz confusão que é faz as coisas como se fosse viver para sempre. E esse sentimento de urgência nunca está presente. É sempre um sentimento de urgência performático. Era aqui que eu queria chegar e não consegui. Claro. Para mim, há uns tempos atrás estava a tentar fazer uma piada com uma coisa que depois, e entretanto já deixei de fazer piadas porque fiquei muito sério outra vez, então tive de refletir e estou a fazer trabalho de casa. Mas é esta ideia de, há uma série de termos que nós aplicamos à vida atual que eu não sei até que ponto é que fazem sentido. Parem de chamar povo às pessoas, pá. Não chamem povo às pessoas, mas isto aqui andamos a comer couves e a vestir de serapilheira ainda. Que é a mesma coisa com essa cena do burguês, que é, há muito pouca gente atualmente em quem ressoa essa coisa do burguês, o que é que o burguês significa. E quanto mais vais explorando essa temática, mais vais-te apercebendo que, pelo menos para mim, isso tem acontecido, que é o tempo histórico que nos separa dos tempos de Gil Vicente é um tempo histórico quase único e exclusivamente do saneamento urbano e da ligação à internet. Tudo o resto é mais ou menos igual. No entanto, há um problema quanto a mim que é, hoje em dia já toda a gente sabe que podemos todos usar o saneamento urbano. Não temos de andar a cagar atrás do pavilhão e a dizer, não fui eu, foi o vizinho. E nesse sentido, é muito mais preocupante aquilo que acontece agora do que aquilo que acontecia há 400 anos atrás, ou há 300, ou há 200. Então, agora estar a vir com a conversa do o povo, o burguês, os aristocratas, é fixe numa noção de tempo histórico, é fixe para uma contextualização histórica daquilo que se discute. Não sinto que seja propriamente das melhores formas de falar sobre as situações dos dias de hoje. E isto para voltar à questão daquilo que eu te dizia, parece que agora muito rapidamente está-se a tentar fechar a trama, porque se abriu demasiados percursos e há agora muitas frentes abertas e parece que está tudo a acontecer ao mesmo tempo, que é crise climática, crise ideológica, a crise do género, a crise dos grandes blocos, se pensares na forma capitalista, a forma comunista, o que é o socialismo, qual é a ortodoxia, todas essas coisas, essas ideias bloco grandes, parece que agora de repente estão a entrar-nos pela casa adentro. Mas é uma questão cíclica, porque é uma questão de correntes, não é? Tens esta corrente que está a vir agora, porque teve a dar ali uma volta, é quase como a maré. O pessoal fala muito, a maré cheia, ninguém fala da praia Marte, a gente diz a maré vaza,
para cima. Isto é um circuito contínuo. E nós estamos agora única e simplesmente a viver aquilo que sempre vivemos enquanto espécie, que é, há uma quebra no acesso aos recursos, há um Sim. pânico de vamos perder recursos, quem é que tem os recursos? Tem de haver aqui uma mudança do poder. E estamos numa alteração de bloco. Eu acho que é por isso que as pessoas estão hoje em dia, e para voltar à forma como nós começamos, mais preocupadas a falar sobre o tempo. A mesma razão que Mas levou as isso. pessoas durante a Assim, pandemia a abastecerem-se de papel higiênico. É o que e, podem controlar, toda a gente vê. sim, e é engraçado como começámos inocentemente pelo tempo. De facto, mesmo na comédia, tu chega sempre a um ponto em que esbarras contra a tua impotência. Só para te interromper e para adicionar aqui outra coisa. Estavas a falar há bocado sobre a arte como um espaço de liberdade. Mais do que um espaço de liberdade, a arte é também um espaço de compreensão e de conflito. A arte só Sim, existe quando tens o conflito. sim, Tu sim. precisas desse catalisador para que ela se Olha, desenvolva. é um bom eixo para falarmos. Sem conflito não há nada. Sim, mas é cada vez mais mal visto. Depende do tipo de conflito e como é que tu o estabeleces, mas o conflito é essencial para tudo. Agora, para mim, esse espaço de liberdade de que se fala e de que se discute, e todo o objeto artístico é um espaço da liberdade individual de quem a materializou, de alguma forma, mas ele tem de servir um propósito, porque sempre serviu um propósito. A arte não existe sem propósito. Se não tens um objetivo final, se não tens uma meta, uma linha de chegada, podes estar a pôr migalhas para que outro conclua aquilo que tu dizes. E há bocado estavas a falar do Dante e a forma como ele dinamitou um século, mas ele dinamitou um século por causa das migalhinhas que ele teve a recolher e que depois lhe permitiu fechar aquele bloco. Nós estamos a Você, precisar de catarse, está a perceber? É isso que eu quero dizer. eu não sei do que é que Sem nós. catarse não... Eu não sei do que é que nós precisamos, mas o número excessivo de pontas soltas e adicionaste mais 3 ou 4, não vamos ser nós a fechar e a Temos que ser nós! Vamos fechar este novelo e entregá-lo a um gato para ele brincar com isto. A questão do tempo, enquanto brincadeira linguística, e olhamos para todos os temas nos parecem grandes demais. E refugiamos-nos em coisas simples. Mesmo o tempo, neste contraste parece uma coisa mais abordável, mas todas as coisas, quando vais ao limite, percebes que não tens controle nelas, não é? Há pouca coisa que possas dizer eu comando daqui até ali. Se fores extremamente lúcido, não és marionetista de quase nada. De vez em quando há uns segmentos do percurso de qualquer coisa que se calhar fui eu que guiei, mas é preciso também ter calma, porque este lado de controle absoluto, não quero dividir isto em esquerda e direita, até porque são dois blocos que, ao ver-se ao espelho, ao criar este contraste, vêem outras diferenças, mas depois também copiam essas diferenças para si. Por exemplo, no clima, mais a malta da direita, há um grande desastre ecológico, daqueles barcolhões Claro, que... sim. Eu recordo deste episódio da BP, aquilo começa a naufragar, aquilo há crudo por todo o lado, e vêm logo os porta-vozes, tenham calma que isto está tudo controlado, está controlado, está controlado, está controlado, foda-se. Não sabemos o que é que estamos a fazer. Esta coisa do controlo e de fugir sempre à verdade, vários fatores a concorrer. É um tempo que é um rescaldo de todos os tempos, mas tem aqui algumas coisas que fazem com que este tempo seja diferente de todos os outros. A rapidez muda tudo. Tu, quando estás numa viagem, se tiveres um olho treinado, tu consegues distinguir o que é que a paisagem está a dar, vais papando com os olhos, mas vais acelerando, pensando que é um comboio, vais acelerando, vais acelerando. Isto é um exercício de imaginação, vais chegar a um ponto, começas a ver borrões e chegar a um ponto já não vês nada. É um rútico de uma ponta à outra. Se tu não tiveres memória anterior, que é uma paisagem que se repete, tu já não sabes que aquele verde, por trás daquele verde há árvores. Para ti é um verde. Diz Eu isto. só acho que nós vivemos sempre neste paradigma que é, para nós, os que nos antecederam foram sempre demasiado lentos, o nosso tempo é o mais rápido, mas os que vêm para a frente, ou seja, os que vêm a seguir a nós, vão sempre olhar para nós como sendo lentos. E vivemos constantemente neste conflito. E para mim Epá, trata-se única e exclusivamente, quase sempre, quase tudo se reduz, não à tua ausência de poder total, de marionetista como tu falas, mas à ausência de um planeamento cabal de educação. Na sim, medida em sim, que sim. tratam-nos sempre como povo. De facto, a maioria é o povo. E esta minha luta com a minha querela com Sim, o termo povo eu percebo aplica-se isso. porque é redutor. Não é natural de chamarem-nos povo nós que temos acesso a uma maquineta que nos permite aceder a toda a educação possível e imaginária. Não é Mas não natural quer. chamarem-nos Mas isso povo, é. sendo que são Ok. eles que nos mantêm nesse estatuto. Sim, 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 sim. Entendes? Mas Mesmo tu não sendo povo, há essa elite vá que. Pá, e o povo, pá, coitados, pá, o povo, pá. Está bem, mas isso já foi. é um nome coletivo que é um rastilho para outros temas. Mas o que normalmente Povo, pá. há um nome que começa
a causar pruridos, o que é que surge logo? Há um rebranding. Em vez de povo, chama-se outra coisa, mas é outra coisa com as mesmas qualidades do povo. Como é que é aquele ditado? Enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Acho que é mais ou menos assim. Folga-se, sim, sim, sim. É. O ativismo está cheio destas vitórias de pirro. E mudou-se o nome. Envolvidos uns anos, mas problemas mantêm-se associados a este nome. A trajetória das palavras que sucederam a niga, se calhar mais de 10. Se calhar já vem sendo a altura pôr todas as palavras num quadro. Mas os problemas de fundo persistem. Isto não vai lá com o rebranding. É uma cena que eu disse há uns episódios, bate também nos humoristas, que é andam sempre com esta ideia do rebranding. Há um problema, não vamos fazer o rebranding. A nível de arsenal humorístico, compreendo. Transportando esta ideia para os terrenos mais sérios, e se algum político, para dar um caso português, que achou que tinha resolvido o problema do sem-abrigo, quando disse não se chama sem-abrigo, chama-se pessoa em condição de sem-abrigo, e toda a gente aplaudiu por trás, e assim, porra, grande conquista. Civilizacional. Obrigado. É este tipo de esparrelas em que muitas vezes somos apanhados por sermos uma sociedade que tem este miolo de zapping. Ok, este problema está resolvido. Não está, mudou-se só o nome. Mudou-se só o nome. Mas eu acho que também tem que ver com o facto de, com o passar do tempo, tu vais cada vez tendo uma maior necessidade de chamar os bois pelos nomes. Não sei se trata tanto de um rebranding, se trata talvez mais de uma catalogação por excesso. Quando, na realidade, tu consegues... Há bocado estavas a falar do cérebro como um cosmos, não é? E de facto para todos os efeitos, e tu sabes mais do que está no plano macro do que aquilo que está no plano micro. Tu consegues ir mais vezes para fora do que para dentro. No entanto, para mim, aquilo que eu acho que é mais complexo mesmo nesta coisa de atualmente fazer comédia e a forma como a comédia acaba por ser olhada com um certo desprimor. Pá, estes gajos estão aqui, estão a gozar com assuntos sérios, este gajo disse isto sobre esta pessoa, isto aqui é muito pior porque acaba por permeia um tipo de comportamentos que é negativo, permeia um tipo de comportamentos que é criticável. Não, simplesmente está a tentar abrir os olhos, está a tentar, mais que não seja, passar um pano pela lente para que se consiga ver mais além, porque senão de repente nós temos tantos assuntos tabu, temos tantas coisas que não podemos discutir, que ficamos todos enredados nesta teia e ficamos só congelados. Há uma cristalização de tudo. Quando eu falo sobre a questão de atualmente estarmos, parece que a querer fechar demasiadas pontas soltas, é porque houve um efeito retardador de encerramento de questões. É quase como se o pessoal, em vez de andar a tomar laxante, andou a tomar uma cena, andou a comer banana. Andou a comer banana, teve a aprender ali o intestino, pá, não posso agora não posso, agora também não dá, tem que ser amanhã, pá, amanhã também não dá, mais uma banana, e andas ali a enfardar de banana, e agora de repente parece que se lembraram e está tudo a clister. Então tem tudo que sair rápido, está tudo a querer sair rápido. É um mar de merda. Há uma pessoa que eu adoro, perfeitamente aplicável à realidade atual, que é, para quem gosta de merda, é um prato cheio. É aqui que nós estamos. Porque nós, do ponto de vista civilizacional, nunca tivemos tão evoluídos, nós temos uma merda eletrónica que nos diz onde é que esquecemos a nossa cena que não é eletrónica, e temos um equipamento eletrónico para nos fazer descobrir essa merda eletrónica que nos vai fazer encontrar a cena não eletrónica que nós temos, como se fosse uma prioridade. Pá, concentra-te, não largues as chaves. Há esse potencial de sermos melhores do que os gajos de ontem. No entanto, este potencial continuará a ser potencial se não for concretizado. Se não ocupou a obra toda, ocupou pelo menos a parte tardia da obra do Herbert Wells. Servidões. Tu às tantas aparece-te uma coisa tecnológica com este slogan, não é? Liberta todo. Mas na prática, tu te tornaste servo dessa tecnologia. Mesmo em coisas muito simples, como estavas a dizer. E às tantas, não tinhas esse problema, estou à procura de um smartphone. Se recuares umas décadas, esse problema não existia. Ninguém estava à procura de telefone. O telefone a existir estava num sítio. E isso aí, se calhar, já servia de diagnóstico. É que sempre esteve ali. Ele não sai dali. Não estou à espera de não estar aqui a criar uma mistificação. Não fui dos primeiros a ter telemóvel. E recordo-me, seja as pessoas mais velhas, seja o fenómeno de andarem tipo baratas tonta à procura do telemóvel. E olhava aquilo de fora e causava-me riso, mas também me causava desconforto. Se calhar é uma idealização, e isto já à distância já estou aqui a cruzar vários frames de filmes de autor. Aquela pessoa que até então tinha mais ou menos um norte, de conseguia deslocar-se de um ponto A para o ponto B sem grandes interrupções, adiciona um telemóvel. Como é que se chamava aquela? O pager.
Houve pessoal que Uhum. tinha Era da Coca-Cola na altura. exatamente, quase toda a malta da minha turma conseguiu, eu era o único sem pager, eu era o sem pager naquela turma. Bem. Eras a pessoa na condição de sem pager, Yeah, né? yeah, exatamente. Eu aí fui vítima. Era uma espécie de linha à qual eu não conseguia aceder. Isto para Uhum. dizer o quê? Facilmente há aquelas imagens ou aqueles conceitos ou aquelas palavras associadas ao homem, a verticalidade. É muito fácil vergar esta ideia de verticalidade. A partir do momento que tu és certo de qualquer coisa, e até do ponto de vista literal, o telemóvel quase que te puxa para baixo, é quase uma segunda gravidade. Às tantas tornas de corcunda. Há um Mas lado. deixa-me também dizer outra coisa, que é aquilo que tu falas de que a tecnologia e a evolução tecnológica permite também uma espécie de liberdade, cria também uma nova hierarquia. Ou Exatamente. seja, se tu não te mantens a par daquilo que é o avanço tecnológico, ficas preso porque não tens capacidade de avançar tecnologicamente Sim, também. sim, Recordo-me sim, na sim. altura. Exatamente, exatamente. Tu já estás ciente de uma espécie de Sim, corrida ao sim, ouro. Vai toda a gente. sim, sim. Eu, quando andava na escola secundária, eu fui estudar para uma escola secundária fora daquilo que era o meu meio de residência, fui estudar para outro município. E recordo-me que nessa zona para onde eu fui estudar, toda a gente tinha, na altura, TV Cabo, primórdios da SIC Radical, Rui Unas, Boneco Amarelo, epá, e toda a gente no dia ia para a escola e ia falar do curto-circuito. E eu, os meus pais, meu pai dizia, não, mas agora TV Cabo, agora temos parabólica e já está bom, e não sei o quê, e pá, não tinha curto-circuito, ou seja, eu nunca vi o curto-circuito a não ser quando ia à casa de amigos e via ali um bocadinho de curto-circuito, ou seja, já estava fora do elemento, havia uma espécie de ostracismo, era quase como se no meu ensino básico eu não tivesse televisão e não visse o Herman Enciclopédia, mas quem és tu, pá, que não vês o Herman Enciclopédia? Então, e o Mike, pá, ontem o episódio do Melga e do Mike, tu não viste aqui. Mas como é que é possível? Ou seja, ficas de fora. É quase a mesma coisa que acontece hoje ao puto que, epá, só tenho um computador da escola. Opá, está bem, mas o computador na escola, se chega à casa e não tem internet para se ligar, ou se a internet a que ele se liga quando chega à casa não lhe permite utilizar aquilo com a mesma fluidez que o colega de carteira na escola, ele já está a ser posto de parte. E esta forma como nós acreditamos que estamos a permitir a evolução a toda a gente, mas estamos a fazer isso de forma falaciosa, porque não há de facto esse contacto. E depois tens outra questão que também nunca se alterou, que é tu não podes criar um sistema estudantil que não integre os pais. E os pais não é só a integração dos pais nos grupos do WhatsApp em que estão todos a discutir e que vêm todos de meios completamente diferentes e dá sempre cocó. Todas as histórias que ouço de amigos meus que estão envolvidos nos grupos da escola dos putos do WhatsApp, é sempre histórias do Arco da Velha. Eu acho que deviam fazer uma telenovela em que devia ser Sim, só sim. isso. E Sim, deviam apresentar isso em horário nobre, também estou a mas par. com recorrência, fazer uma coisa, isso é delicioso. Porque de facto para mim o grave problema é esse, nós somos sempre, ou sentimos-nos sempre muito mais rápidos do que os que nos antecederam, os de futuro, os que estarão a seguir a nós, vão sempre sentir que nós fomos lentos demais. E isto é indesmentível, seria estranho se fosse de outra forma, porque obviamente nós temos, eu não sei qual é o desfazamento etário que nós temos entre nós. Não Roberto, eu nasci sei. em 84, Oitenta e quatro tu também. nasceste em? 84. Pronto, ou seja, não há de ser por acaso que temos a capacidade de nunca nos termos visto, é possivelmente a segunda vez que estamos a falar, e discorremos e vamos, temos muitos pontos em comum. Não é de todo fácil fazeres este percurso com uma pessoa que tenha 5 anos a menos do que tu, porque já vai haver um desfazamento brutal. Eu aqui no Porto vejo comediantes de nova geração a surgir, fico maluco com aquilo que eles fazem, porque são realmente rápidos, epá, vão super ao ponto, fazem coisas brutais e são super, como é que se diz, aplicados naquilo que estão a fazer. Ao mesmo tempo, sinto também que lhes falta alguma maturidade, alguma compreensão do geral, do bolo geral. Acho que ficam muito focados só no imediatismo, no ritmo da risada e falta-lhe Mas tudo isso, de alguma forma, está interligado. Para conseguires dar algum passo atrás. absolutamente. Mais uma vez, entramos no capítulo da velocidade. A velocidade, quando é associada ao humorista, é sempre qualificada como uma mais-valia. Pode ser como pode não ser. A mesma coisa para a lentidão. Pode ser como pode não ser. Não me quero estar a repetir, que eu já disse isto em relação a outras coisas, em relação a outros comediantes. Nós andamos aqui a fazer algumas confusões,
confundimos descrições com juízos e não é pelo facto de ser veloz que é melhor, não é pelo facto de ser lento. Já foi dito lá para trás, não é para aqui que eu... Se tiver sempre essa velocidade e não tiver um regime lento, há coisas que por força da própria natureza do pensamento, e aqui podes dar a volta se quiseres, o pensamento é de regime lento. Tu só consegues ter um pensamento panorâmico se parares. Caso contrário, não consegues. És muito bom no imediato, em janelas de tempo curtas, legendar pequenas frames. Conta-me a história de todas estas frames. Não é uma história jornalística, porque não é isso, por exemplo, que o humor faz. É, diante daquilo que está à tua frente, o que é que te faz sentido dizer? E é aí é que eu acho que o nosso tempo depois é traiçoeiro. Há uma de duas coisas. Ou é incapaz de fazer, ou como percebe que tem que fazer na mesma, cria uma ficção. Eu vou dar este exemplo, põe uma luzinha sobre isto. Eu recordo-me sempre deste exemplo e hei de sempre que a ocasião se proporciona, e mesmo quando não se proporciona, uma rede social de livros, a Goodreads. Eu estava na página dedicada ao livro Moby Dick e a pessoa que estava a comentar começou... Eu não li o Moby Dick, mas eu não vi isto, mas eu não vi o documentário, mas vi um TikTok de 30 segundos, tal. Não é necessariamente mau. O humor eventualmente pode fazer porque não tem de se ater aos factos. Como toda a gente está no mundo dessa forma, só consegue consumir trechos cada vez mais curtos. Em janelas de tempo muito curtas, tu és o jornalista dos 15 segundos. Nos 15 segundos ninguém te bate. Esse imediatismo do consumo não é também algo muito vendido? Tu não achas que o facto de os Claro. miúdos hoje em dia estarem... Ok, eles consomem a trechos de 15 segundos, mas estão 6 horas a consumir Yeah, esses yeah. trechos de 15 segundos. Ou seja, isso também é um endureço de craços. Eu sinto cada vez mais também que a forma como nós consumimos as coisas e sobretudo o conhecimento, a capacidade que temos hoje em dia de sintetizar informação e de a tornar clara, apelativa, pá, e convincente, não é? Não é por acaso que há tantos programas a fazer debunk de fake news e de falsas informações. É porque torna-se efetivamente fácil de convencer as pessoas. Pões uma fonte, pões um artigo, pões uma fonte que pareça de uma coisa ok, e metes um artigo e umas quantas palavras e o pessoal já acredita e já Sim, sim, confia sim. naquilo. E acho que as gerações mais novas, isso é recorrente, sempre foi assim ao longo do processo de evolução, têm de se ater àquilo que é mais imediato. Não é expectável que um puto de 22 anos, sobretudo nos dias de hoje, perca. Epá, porque é perder. Eu sei o que sei hoje porque olho para trás e penso, fosse eu. E andar eu a ler livros aos 19 e aos 20 anos, mas só está todo, mas é maluco. Eles tinham era de ter feito a escola mais interessante, que eu aí se calhar até aprendi alguma coisa. Agora, ler os Maias com 16 anos, mas estes gajos estão malucos, pá. O que é que eles estão à espera que eu faça? Quem fala muito bem sobre isso, eu não sei se da última vez que nós falamos, já faz algum tempo, eu falei sobre este gajo, mas o Foucault é um gajo que eu admiro imenso pelo pragmatismo com que ele fala sobre a forma como nós estamos onde estamos. Que é, tudo aquilo que aconteceu foi para privilegiar o poder de poucos. Então, criou-se as condições para que os muitos servissem, mesmo que o não soubessem, a esses poucos. E esse modelo que foi criado, sobretudo ali na passagem do século XVIII para o XIX, mas sobretudo durante o século XIX, epá, é um esquema que nós ainda não abandonamos. E a razão pela qual o mundo está agora a tentar concluir pontas soltas é porque todos esses conflitos do século XIX não estão ultrapassados. Esta questão do conservadorismo, que é pá, ainda a reminiscência do absolutismo, o poder da igreja ou o poder de uma divindade que te diz o que fazer, porque tens muito poder e tens de manter as costas quentes a essa divindade, é o que Mas isso, obriga a sim, uma sim. série de questões ideológicas de hoje em dia. E depois tens aqui outro fator essencial, que é todas as guerras, se fores ao início do mundo, à gênese da sociedade, a Babel, as guerras são construídas da necessidade de manteres e de alguma forma racionares recursos. E nós andamos aqui feitos estúpidos, porque vivemos numa cultura de excesso no Ocidente. É excessivo. Eu olho para a tua cama aí atrás, é um excesso de livros que tens aí. Tens, tens de te organizar. Estão muitos livros aí. É como de repente um gajo vai à rua e tens um Starbucks, um McDonald's, um Taco Bell e um Burger King. Eu percebo qual é a lógica imanente nisso, que é, se existisse só um, tu ficavas na dúvida, pá, consumo ou não consumo. Como tens dois, ficas na dúvida entre consumir aquele ou aquele. O não consumir já não faz parte da questão. É removido da equação.
tendo em lógica isto e percebendo que é única e exclusivamente uma forma de garantir que o capital afunila para uns determinados indivíduos. E não quero dizer a palavra capital com o mesmo teor com que se diz burguês ou Sim, povo, sim. mas é Sim, capital mesmo no sentido do dinheiro, o sim. efetivo. Tem de afunilar em alguém, né? E andamos aqui feitos ursos, pá, a ver se vem foca e não vem foca. Estamos só feitos ursos. Nada se altera, de facto, e podemos teorizar muito, e tens muitos humoristas que fazem muito trabalho, de facto, de crítica social. Tens um gajo, por exemplo, que é o Ricky Gervais, que nunca vai deixar de ser um crítico social exímio, é um bobo da corte, mas para ele tudo é a corte, e é brutal. De há uns tempos para cá eu venho discordando disso. Há muita escolha e às vezes te vendem a ilusão de escolha. Porque, bem vistas as coisas, as três opções que te deram são mais ou menos a mesma coisa, só que com brandings diferentes. Aquilo que acontece muitas vezes na Netflix. Um rio enorme de hipóteses. Se fizeres bem a destrinça, aquilo é quase tudo igual. É tudo franchises. Os carros, o que muda é o logotipo. Tudo igual, porque a nível fabril é melhor, porque Custo de produção. baixas o custo de produção e a única coisa que vais é a marca, porque é a marca que vai diferenciar e o pessoal gosta do prestígio, toda a história, toda a lenga-lenga associada à marca. Mas sabes Podes... o que é engraçado? É que no meio disso que estás a dizer, depois há aqui outra questão, que é as elites vendem a ideia de que aquilo que é fixe é tu teres uma coisa que é só tua. E ficas com o resto da malta toda a tentar poupar ao máximo para ter aquilo que eles Yeah, yeah. acreditam que vai ser só deles, mas não é. É o Mas, bespoke. yeah, Tá a ver? yeah. Tipo, é feito especialmente para ti e para todos os outros que têm o poder de compra para aceder a ela. Mas aquilo que tu disseste há uns minutos, aparece uma nova ideia e é esta corrida ao ouro ou esta procura de subir uns degraus na hierarquia. Esta é a ideia, mas aquilo que acontece na prática é, que acho que ficou flagrante, sobretudo nos últimos anos, as hierarquias, as que estão, ficam ainda mais bem definidas. Há poucas subidas. Esta ilusão é que é vendida. Agora podes subir. Há um para servir de exceção e de Messias, a nova religião. Dando aqui um passo lateral e já voltando, que é uma das coisas que mais me faz rir atualmente é ler jornais económicos. Caso leias um jornal económico com um espírito de humorista, isto é uma pandilha de gajos que estão noutro mundo. Qualquer problema que se lhe apresente, eles recorrem a uma divindade, ou é o capital, ou é o dinheiro. Nunca é uma catástrofe. A explicação para a catástrofe redima a catástrofe, seja ela qual for. Na Gênesis é uma linguagem quase messiânica, a formulação mais usada, os mercados é que sabem que o mercado nunca se engana. Aconteça o que aconteça no mercado. Esta identidade difusa, mas indo mais ao particular, há parágrafos. Como é que este doido escreveu isto? Olhando aquilo no sentido crítico está aliado, mas ele é que sabe jogar o jogo. O jogo que está a ser jogado, ele sabe jogá-lo melhor que ninguém. O Bill Hicks tinha uma piada brutal que era a piada do marketing, que era uma coisa que ele fazia de Sim, abrir sim, para uma sim, sim. espécie de crowdwork. Alguém aqui trabalha em marketing? Yeah. Mata-te. Yeah, exatamente. Não, 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 peraí, eu não estou aqui a tentar chamar ao marketing do anti-marketing, isso é muito inteligente pelo que estás a fazer, estás a apelar às pessoas serem contra o marketing, isso é ótimo marketing para o marketing, porque de facto, não, 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 matem-se. E essa entrada no terreno pantanoso de criticares uma coisa que tem tanta hegemonia, como sendo essa figura dos mercados, né, esse polvo que controla tudo e toca tudo, está tão intocável que mesmo o jargão que utilizam para se referir a ele, os próprios que o utilizam, acho eu que às vezes o utilizam com desconhecimento. É quase como o gajo que estava na cena dos livros da pá, eu nunca li o Moby Dick, mas deixa-me dar a minha opinião. Acho que mesmo eles estão um bocado assim. Em relação ao Ricky Gervais e a outros, ou se denominam, ou são denominados por outros como críticos sociais, quem sou eu para estar aqui a apontar um dedo ao Ricky, mas comparando a outros mais para trás na literatura, aquilo que o gajo tendencialmente humorista fazia, ou barra filósofo, como Voltaire, ia colhendo vários exemplos que sabia fazer a destrinça. Estes exemplos pertencem à mesma família. Qual é a ligação entre estas duas famílias? Não quer dizer que acontecesse sempre, mas volta e meia, colhes exemplos, começas a criar uma constelação desses exemplos e daí partes para uma generalização. Como nós vivemos numa sociedade fragmentária em que tudo parece diferente de tudo, mas se nós tivermos uma narrativa a defender, então tudo é igual a tudo, e este de tudo é igual a tudo e tudo é diferente, é impossível agrupar as coisas. Há humoristas que dão 1000 exemplos sem perceber que esses 1000 exemplos estão relacionados entre eles. E aqui, mais uma vez, é um salto. Nem todos os humoristas têm que ir para aqui. Por exemplo, um Jorge Carlin, não mais para trás, um Voltaire, um Diderot, ou seja, quem for. Este salto para a tese sobre um determinado episódio ou acontecimento do teu tempo já não é dado. Para fazeres estas ligações, tu precisas, mais uma vez, parares
analisar panoramicamente, e é por isso que este modus operandi que nós, este consumo rápido, isto é incapaz de fazer esse tipo de coisas. Colher os exemplos, pô-los em constelação, generalizar, criar uma tese para tudo isto que parece ser dissonante. É aqui que eu critico o crítico social. Não está a dar estes últimos dois passos. E não cria uma tese de onde é que isto partiu. Por exemplo, o caso da Joana Marques. Ela aponta, mas não quer dizer que ela tinha que fazer. Mas em tempos houve quem fizesse. De onde é que isto vem? Porquê é que certos influencers vão buscar estes ticos? Como é que isto está ligado à sociedade que nós temos? E eu acho que parte do pressuposto de que está toda a gente a consumir muita coisa e não sabe nem muito bem o porquê de o estar a consumir. Há uma, como é que se diz? Há um flagrante delito de produção de conteúdo. Sim, nós somos bombardeados. Todos os dias. Aquilo que Há uma estás a coisa. dizer em relação às cadeias de fast food, hoje já não são 3. Estou numa rua, estão 100. São milhares. Parte-se do pressuposto que está toda a gente a viver no mesmo zeitgeist, não é? Temos só um ser inconsciente é que não percebe qual é a conclusão daquilo que pessoas como a Joana Marques estão a apontar. Acho que é preciso mesmo estar dissociado, e se estiveres assim tão dissociado, tu não vais ouvir aquele conteúdo. E se o vais ouvir e estás dissociado, aquilo que vais fazer após ouvir esse conteúdo é tentar ir buscar 1 milhão de euros porque ficaste magoado. E para mim a grande questão é essa, tu se pensares num gajo como o Ricky Gervais, que faz um trabalho na comédia de ser um crítico social, ele é um gajo que aponta o dedo e põe o dedo na ferida e faz isso, mas ele é um gajo que vive num patamar estratosférico de já não pertencer bem a este mundo. Sim, já pertence. No entanto, ele também já não é só a sua obra de stand-up, ele é a sua obra de produção de conteúdos. Ele tem uma série de séries, uma série de filmes que têm de ser observados quase como obra do Tarantino. O Tarantino é aquele gajo que diz, pá, olha, vou só fazer este X número de filmes, este X número de filmes tem uma métrica, tem uma linha de sequência lógica, é toda uma mensagem, e é um conjunto, é uma obra, é uma espécie de coletânea, é uma compilação que eu vou compilando à medida que a faço. E acho que essa compreensão do criador, do artista, do crítico social, do filósofo, do humorista, seja o que for, como um ser global, que tem uma história, tem um percurso, tem uma série de conteúdos que fez, que acrescentam àquilo que foi dito, também está a faltar. Porquê? Porque é difícil olhares para tudo e achares bem tudo. Há coisas que são criticáveis à partida, há coisas que são questionáveis à partida. E hoje em dia nós estamos também a ser vítimas do nosso próprio sucesso evolutivo. Eu sempre que faço scroll no YouTube, que eu agora também já sou muito jovem, então vejo YouTube na televisão, fico a fazer scroll no YouTube na televisão. E às vezes aparecem-me assim umas sugestões de vídeos, porque às vezes gosto de ver a tecnologia, gosto essas cenas de gajos, tipo puto. Gosto de ver, o que é que saiu novo? Este teclado aqui faz barulho de giros, tem luzes, que giro, que engraçado. Gosto de ver. É mais recorrente, cada vez mais recorrente, esta alusão ao simplificares a tua vida. Há uns anos atrás era a coisa do minimalism. Tens de ser minimalista, numa altura de excesso, ser minimalista. Tem um vaso num canto, um sofá e fazes toda a tua vida aí. Pega num camping gás e não precisas de um forno. Para quê? Ser minimalista. Dá valor às coisas importantes. E agora há o Dumbify, que é o Dumb Phone, que eu acho mesmo engraçado. É tipo, é quase como chegar a um gajo sei lá, é difícil sequer fazer estes exemplos, mas imagina, tinham acabado de inventar a roda e agora as coisas estavam todas muito rápidas e vinha um gajo, olha, tenho aqui uma ideia brutal, em vez de uma roda é um quadrado, vamos lá as coisas com mais calma, não pôr uns travões na merda da roda, não, isto é um quadrado. É estranho, são estranhas as ratoeiras em que nos colocamos com o pânico de sentir que estamos todos em FOMO. As primeiras vezes que eu comecei a ouvir esse conceito estava ligado ao Twitter, né? Muitas pessoas ficavam o dia todo ali no Twitter, e isso aparece uma notícia qualquer importante e isto muda de alguma forma, só que a informação tem uma cena. Já não sei quem é que foi o criador do scroll infinito. É uma grande servidão. E a possibilidade de haver na próxima aquilo que tu queres faz com que tu andes e quando sabes, estouraste a vida só à procura da cadeia de fast food
Porque tu sabes, porque essa promessa foi-te vendida. Há uma cadeia de fast food que é ideal para ti. E este é o lado mercenário da psicologia quando foi integrada nas redes sociais e nesta nova internet. Até onde nós sabemos do ser humano, vamos guiá-los aqui destas formas, pôr um nomezinho engraçado, as cores ideais e vá. Vamos encaminhá-los para uns lados e na fachada temos umas definições de liberdade, muita escolha e eles ficam todos contentes. Mas voltando à informação. A informação é decisivo. Aquilo que separa um gajo realmente é senhor do seu ofício, esta ideia, tu tens de saber lidar com a lacuna. Caso contrário, tu ao seres bombardeado com informação, aumenta a partir do qual tu paralisas. E no capitular, tu estás sempre no parkour. Tu tens alguns pontos mesmo firmes, isto vai ser isto até ao final dos tempos. E é no salto é que tu te diferencias. Coisinhas muito curtas, informações. Tu não consegues viver num mundo em que haja um espaço vazio entre dois blocos. O espaço vazio de milímetros vai ser decisivo. Mesmo a literatura mais, dita mais contemporânea, peca muito nesse sentido. Quando sabe, está num registro mais jornalístico, no pior sentido dos termos. Não consegue dar um salto de imaginação. Uma das crises que muitos filósofos já apontaram é a crise da imaginação. E se tu estás neste regime, informação, tu às tantas até te esqueces que és capaz de fazer uma coisa que vai para lá do reino dos factos. Também podes produzir informação, não é? A tua experiência e a tua visão é, ela em si, nova informação que tu podes oferecer. Parece o discurso de um conspirador de vão de escada. Está tudo ligado. Em todo o lado, mas centrando no humor. Quando alguém não percebe uma piada neste sentido, percebe apenas o sentido literal, começou a ganhar força há 10, 15 anos esta parte, e se fores ver nas redes sociais há muita gente que não consegue perceber além do literal. Dar o salto. E agora, como nós somos também uma sociedade muito cínica, criou-se, há uns anos a esta parte, este fenómeno de aquilo que agora detecta o que é literal, acha-se superior. Disseste logo no início que somos mais ou menos as mesmas pessoas, só que desde tempos imemoriais, só que há aqui pequenas afinações. Somos muito iguais aos nossos amigos lá para trás. Andamos sempre a tentar arranjar uma forma de forjar a nossa superioridade, seja ela de qualquer índole. Mas isso é a busca do conflito. Tens de ter esse conflito. É o dínamo. Aquilo que tu estás a dizer é cada vez mais fácil uma transação. Qual é o grande sonho úmido da economia? É eliminar o atrito. Porque o atrito é aquilo que faz com que uma coisa não passe instantaneamente do ponto A para o ponto B. O quê? A coisa passa de um A para o ponto B sem hesitação, sem a possibilidade de travar. Qualquer evolução tecnológica que vai neste sentido de eliminar o atrito, o quê? Não temos de usar dinheiro físico? Bué da bom. Não temos não sei o quê? Bué da bom. O que estavas a dizer vai na sequência disso também. O facto de teres um bloco, saltares para outro bloco, e muita gente ficar com o pânico de, pá, este vago que ficou aqui entre os dois blocos. A eliminação desse vácuo aí entre os dois blocos, é o sonho. Se tiveres todos esses espaços ocupados, não existe nada que te surja que provoque atrito. Porque é o salto de fé que tu fazes de ponto A a ponto B, que te dá as ideias, que te dá isso tudo, é um salto de fé que te deixa um vazio por baixo. E esse vazio por baixo é que é o atrito. Esse vazio por baixo é que é o conflito. Não sabes se vais cair lá de pé, se vais cair lá sequer, mas é isso que impulsiona, é esse o conflito. Há uma pena universal de que não exista mais, como é que se diz? Empatia. A ideia da empatia, só me vem à cabeça aquela música de Why Can't We Be Friends? Why can't we... Pá, devíamos ser todos amigos, mas não somos porque de facto não temos de ser. É estranho dizer isto assim tão abertamente, mas é real. Agora, acho que há uma coisa que é a educação. Eu posso não ser amigo da A ou B, mas isso não quer dizer que eu seja indelicado, não quer dizer que eu não seja educado. Há mínimos. Eu acho que esses mínimos é que não são bem... Não se explica muito bem o porquê de ser necessário esses mínimos. Nós não temos todos de pensar a mesma coisa. Nós não temos todos de ter as mesmas ideias. Não temos todos de gostar da mesma cor, da mesma... Não temos. Deveríamos de, ao menos ter a empatia de compreender que também não há mal ser assim. Também não há mal falar aquilo. Também não há mal defender aquilo. Agora, depende daquilo que estamos a analisar. Há coisas às quais a única resposta é o preconceito. Tu tens de ser... como é que eu digo isto? Sem parecer um velho, que é uma coisa que me tem acontecido muito. Tu tens mesmo de ser intransigente com as pessoas que são racistas, com as pessoas que são extremistas. Tu não podes
abrir espaço. E essa não abertura de espaço é quase como a educação de um cão. Um cão é educado através de reflexo condicionado. Tu tens de condicionar aquele reflexo até que ele não pode cogitar sequer a possibilidade que cagar no sofá é fixe. Não podes. Epá, e tu vais usar todos os artifícios, todas as artimanhas possíveis para que isso não aconteça. E eu acho é que não se perde o tempo suficiente para, desde tenra idade, permitir que as crianças mantenham o espírito aberto que têm quando nascem, porque eles nascem e são umas fofuras, não há crianças más. A maldade vem por contágio. Ela não surge por osmose, ou seja, não há um puto que tu deixes numa sala fechada que vá, a não ser que a sala em que ele esteja fechado nela até aos 20 anos. E se vai ser um puto, vai ser difícil não ter ali um lado negro horrível. Se deixares um puto fechado numa sala a brincar, epá, ele não vai sair dali a dizer merdas que não fazem sentido absolutamente nenhum. Ele há de ter ouvido aquilo de algum lado, aquilo há de vir de algum sítio. Por isso é que, quanto a mim, é mesmo, epá, é imperioso criar uma estrutura educacional que não se esqueça que este puto está a vir aqui, mas depois ele vai para casa. E em casa ele tem se calhar um pai, ou tem se calhar um avô, ou tem se calhar um tio, que se calhar não é propriamente o melhor exemplo. Agora, mas como é que tu entras dentro do espaço privado de uma família? Epá, não tens de entrar, tens é de os incluir no espaço público. É essencial isso, porque senão tu estás a trabalhar para aquecer. Se tu fazes tudo e mais alguma coisa para educar um puto, mas o educas sem ter consciência de onde é que ele regressa depois de o educares, tu não sabes sequer o que é que estás a educar. É como aquele exemplo, acho que é o Zizek que fala sobre isso, e tal, a dada altura a Starbucks, por causa de um problema relacionado com o facto de fazerem exploração em quintas para o café, que quem trabalhava lá eram crianças, começaram a incluir no preço do café o preço da culpa, da moralidade que tu terias enquanto consumidor no meio ocidental, daquela criança que está a passar fome para tu beberes o teu latte de manhã. Então o que é que eles fazem? No preço que tu pagas, já vem ali tipo, o crédito moral de 20 cêntimos deste café reverte a favor da saúde oral das crianças em países onde a malnutrição é um problema. Está certo, os putos riem-se e têm um sorriso de facto bonito, mas vivem com merda até ao pescoço. Mas não importa, porque só vês o sorriso das crianças. Para não utilizar esta expressão que se tornou tentacular e ao mesmo tempo vaga, que é o neoliberalismo, um atrito que merece ser discutido, seja entre trabalhadores e empregadores, e eu estava aqui a tentar ir para um sítio que não tinha ido já em episódios anteriores. Uma greve em que é o exemplo de quase todas as greves. As coisas como estão não podem continuar. Esmiuçado é, não podemos trabalhar tanto, não podemos trabalhar nestas condições. O que resulta destas negociações nunca vai afetar isto. É sempre coisas laterais. No caso da Amazon, o que é que nós vamos fazer para tentar aqui calar estes gajos durante um tempo? Vamos pôr, que casa com aquilo que tu disseste, vamos pôr uma máquina de venda automática de ligaduras e medicamentos. Mas isto não está inventado agora, é o Não, rei vai nu. E se calhar discordo um bocado daquilo que disseste anteriormente nestas situações. Não sei pronunciar o nome deste filósofo, que é Sloterdijk ou uma coisa assim. Ele tem um livro chamado Ah, o Cólera. Zizek. Não é o Zizek, Não é o Zizek? é o Peter Sloterdijk, não sei se é assim que se diz. Para mim é o filósofo mais interessante vivo. Ele tem um livro chamado Cólera. O problema do regime de simpatia é que ele serve na maioria das vezes, mas há um momento em que a simpatia tem de instalar. Quando tu tentaste tudo, e o Zizek também tem um livro dedicado à violência e ele também anda por aí. Nós temos demonizado muito a violência. Se já tentaste tudo, se tu continuas neste registro das palavras, do outro lado, é verdade, erramos. Erramos. Dificilmente. Há uma forma muito engraçada de olhar para a independência do Brasil pelo Dom Pedro IV. Tem gente que fala da independência do Brasil dada pelo Dom Pedro IV, no famoso Grito do Ipiranga, como uma atitude liberal que ele teve, fruto da sua educação, Bel Pardais ao Ninho, que era um gajo influenciado pelos movimentos revolucionários, foi criado num outro país, num outro eixo. Não, o gajo percebeu que aquilo que aconteceu na França, e a Maria Antonieta e a guilhotina, vai-me acontecer a mim se eu não me puser a pau. Ponto. A violência tem de estar sempre lá e está sempre lá. Nós somos. A humanidade não se recomenda, é certo sabido. Não se recomenda, ponto. Basta olhar para a indústria alimentar e a forma como a necessidade do excesso faz
com que nós hoje em dia tenhamos problemas gravíssimos do ponto de vista das doenças, dos recursos hídricos, dos recursos, mesmo o ar que tu respiras, tudo isso está intimamente influenciado pela forma como nós somos egocêntricos, egoístas e pura e simplesmente não se recomenda. Ter vaquinhas, cabrinhas, porquinhos ali com linha de montagem e que se afodam, não se recomenda, ponto. Independentemente disso, nós temos sempre a violência como último recurso. E eu queria acreditar, não sei, porque somos tão evoluídos, meu, é como eu te digo, temos ferramentas para dar e vender hoje em dia, não temos necessidade nenhuma de andar aqui à agulha por recursos. Devíamos ser mais evoluídos para usar a ideia de violência, a simples ideia de a ameaça da violência, como um fator dissuasor. Por isso, simplesmente não conseguimos, porque acho sinceramente não há interesse. Não é interessante eliminares a ameaça da violência enquanto dissuasor da rebelião dos poucos aos muitos, não é? Ou dos muitos aos poucos. Quando eu digo muitos e poucos, digo os muitos que têm pouco ou os poucos que têm muito. Cá estavas a falar também, já não sei a respeito de quê, tens de ter isto para as pessoas terem medo. O pobre serve para isso. O pobre serve para alimentar o medo na classe média, para a classe média não pôr em xeque, não pôr em questão, para que os que vivem em cima consigam estar, funciona, enquanto eles estiverem ali à bulha entre eles, nós estamos aqui, estamos porreiramente. Para quem está em cima, se sirva desse contraste. Sim, Dentro de uma empresa. O chefe só é chefe se tiver subordinados, porque se não tiver subordinados, ele percebe que o papel dele é oco. Não, mas não é chefe, é a pessoa em condição de gestão. O eufemismo já foi notado pelo George Carlin, das duas uma, ficava alegre ou dava as lutas que ele estava a travar de uma forma ou de outra, ainda que pela via do humor, nesse capítulo nós estamos a léguas dele. Quando tu chegas a um ponto em que jornalistas e às vezes escritores usam uma grande perífrase para dizer uma coisa que facilmente podia ser dita numa palavra, e não contentes com isso, usam aspas ao segundo sentido, usam aspas no duplo sentido. Fomos por um caminho que nem o George Carlin conseguia adivinhar. É o profeta do caos, sim. Um pouco atrás em relação aqui à simplificação, que eu acho que não consegui levar a ideia até ao fim. Estou com um pé dentro e outro fora do design e da publicidade. Aquilo que me faz comichão, aquilo que disseste do atrito, e eu defendo o atrito, até porque, em última análise, é onde nós podemos ver a humanidade. Sem atrito não há humanidade no limite. E nós estamos a tentar, por diversas formas, nós, que é como quem diz, pensando num grande marionetista e depois a sua descendência e vai por aí afora numa hierarquia de bonecreiros. Foi ótimo só usar essa palavra, foi ótimo. Bonecreiros, sim. Faz-me sempre confusão eliminar o atrito, e o design nesse aspecto tem um papel muito fulcral. É um dos papéis do design, é eliminar o atrito. Isto são tudo manifestações da mesma ideia, de eliminar o atrito. A tecnologia, o design, um matador industrial. Como é que podemos tornar isto mais eficiente? Mas esta eficiência é demoníaca. Esta repetição, há um ponto a partir do qual não é um inferno metafórico. O inferno aparece à tua frente. Devasta o mundo de uma forma... Por exemplo, a inteligência artificial, já falei aqui, mas focando só no início dos inícios, ninguém aponta à luz. Para a inteligência artificial surgir, precisamos de uma quantidade de minérios absurda. E em vários países estão a ser completamente dinamitados. Não é possível sequer fazer o que quer que seja, a não ser extrair minério daqueles países. Não quero estar aqui a criminalizar a velocidade. Mas seja como for, é ela que faz com que seja cada vez mais difícil capturar este tipo de coisas. À medida que tu aceleras... Eu só acho que é completamente incomportável a forma como, enquanto sociedade, nos estamos a globalizar no estilo de vida, na qualidade de vida, nas atividades, e não conseguimos ter em consciência de que todos estamos a passar, em qualquer geografia, estamos todos a passar pela mesma dificuldade, que é onde viver, como viver e em que condições, e continuamos a ficar contentes com coisas que não são vitórias, não têm puto interesse, é uma espécie de cenoura à frente que nos vão pondo, que nós próprios nos colocamos, não é? E ficamos ali meio que enfeitiçados pela cenoura, mas não há objetivo final. É quase como se pensares que esta evolução tecnológica das redes sociais, elas surgem com um objeto prático de um grupo de amigos de faculdade que, olha, era fixe ter aqui um catálogo, certo ou errado? Era fixe, então vamos criar um catálogo. Agora, estamos todos dentro desse catálogo, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os nossos sobrinhos, estão todos nesse catálogo,
Está toda a gente a viver uma espécie de falso digital. Toda a gente. Estas conversas atuais sobre as doenças mentais, os problemas de ansiedade, o alcoolismo, as drogas, as disforias de toda a espécie feitio, são tudo o reflexo de tu existes digitalmente como sendo algo, mas depois, desligando-te a eletricidade, falha-te a luz 3 horas, ou venha um flare solar e ficas sem redes durante um mês, que é possível isso acontecer, as pessoas Sim, não sim, põem sim. isso Sim, sim, mas é sim. possível. Foda-se, mas então, mas eu estava aqui a viver e estava quase a chegar aos 5.000 likes como é que isto é agora? Como é que eu agora faço para... É a rapidez com que se pôs todos os ovos dentro do mesmo cesto, sem... É estranho, acho que mesmo que é estranho para mim que o gajo que promete que a humanidade vai mover-se para Marte e estamos aqui a foder a nossa casa de fio a pavio com esta promessa de que a evolução humana, a evolução da espécie é sair daqui. E o gajo que está a liderar essa revolução é um fascínora, que é o Elon Musk, que toda a gente olha para ele e pensa, toda a gente, não, mentira, há uma grande parte da sociedade civil, sobretudo do género masculino, maioritariamente brancos e cis, que olham para ele e dizem, epá, este gajo é um exemplo a seguir, ele é um Tony Stark, ele é o Iron Man, ele consegue tudo. Só não consegue, é fazer sentido. Sentido ele não consegue. Quando o Elon Musk apareceu, eu pensava que ele era a materialização da inteligência artificial num humanoide. E eu ainda não estou certo que isso não seja a realidade. Às vezes, sabes aquele boneco que a dada altura estava a fazer Exato, exato. publicidades em Portugal pela Mel? Sim, 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 Eu acho sim. que o Elon Musk é aquela boneca, mas no género masculino e apareceu. E pronto. O Elon Musk, quando começou a ganhar a projeção mediática, fez-me sempre de ser a ligação, aquele gajo dos filmes de ficção científica, em que no início do filme se apresentava como salvação. Eu tinha esta ideia, o mundo está a ir para um sítio melhor graças a mim, e a meio do filme tu percebias, não, este é o cabrão que está a lixar tudo. Com Musk, aquilo que tu estás a dizer, há um livro, até vou falar num episódio que há de ser esta semana, chamado Astrotopia, seja no Musk, seja no gajo, no Bezos, que era, eles têm ideias ligeiramente diferentes, ainda que sejam ideias Sim. igualmente estúpidas. Do Musk, tu já disseste, a do ex da Amazon é vamos mandar as pessoas para outros lados, porque a Terra é o melhor sítio. A Terra fica para os ricos, o Musk, não sei se vai dar algum bito ou não, mas não faz sentido. Mas há momentos de loucura. Está nesse livro em que o cientista fala numa coisa. Ele está a vender Marte como se fosse um postal do caraças, como se fosse as Caraíbas. E o gajo disse, o cientista, se fosse viver 6 meses para a Antártida, se achasse um sítio espetacular, Marte é 3 vezes pior. Pense nisto. Acha que um sítio 3 vezes pior que a Antártida é um sítio fixe para começar? Mas sabes o que é para mim, o que é para mim doentio? Eu só queria estar aqui bem. Queres ir? Vai à tua vida, man. Eu só queria era que parassem com a especulação imobiliária, que não me obrigassem a ter um trabalho miserável para pagar uma conta que eu nunca vou ser capaz de pagar na totalidade, enquanto vejo outras pessoas a não pagarem contas nenhumas, a recolherem e a amealharem, e eu e montes de pessoal da minha geração estamos aqui, e mais velhos e mais novos, porque estamos todos no mesmo barco, e a única coisa que parece que somos capazes de fazer é pacificamente ir demonstrar-nos, umas vezes por mês, com alguns entorpecentes, porque a realidade é tão dura. E é isso que vamos fazer. Já não sei quem é que está a falar não sei o quê, porque os anos 60 é que foram. Um velho, com certeza, um velho a dizer que é uma pena que as novas gerações não sejam capazes de fazer aquilo que as gerações dos anos 50 e 60 fizeram. Se fosses fazer-me um favor, ias ali e pá, calavas-te, porque não faz puto sentido. Aquilo que tu dizias há pouco sobre nós não conhecemos de facto quem é que é o gajo que tem há um nome para isso, que é o gajo que tem o machado para te cortar a cabeça, é Carrasco? o Carrasco. Algoz? Não temos, exatamente, o algoz. Nós não sabemos quem é. Isso é doentio, é a materialização do orwelliano que mete medo. Estás sempre a ser posto contra o outro, contra seja quem for. E andas aqui nesta luta pegada e espera-se de ti que sejas capaz de. Tens de ser fiel a ti próprio, fiel a tudo aquilo que te dizem que tens de ser fiel, e dentro disso tudo ainda tens de ter em consideração que não podes ser infiel ao novo que vem. Epá, é doentio, é incomportável. E nesse entretanto ainda tens de ir passar férias.
ainda tens de vestir boa roupa, ainda tens de ter estilo, tens de ter swag, mas estamos a brincar. Mas isto é para quê? É para quem? Mesmo que não seja um exercício consciente, é subliminal, está aqui. Tu vives aqui. Tu vives aqui num mundo em que o pessoal vai de cidade A em cidade B, em cidade Y, e aquilo que esperam encontrar não é aquilo que encontram. Aquilo que encontram é o mesmo que veriam se ficassem no sítio de onde partiram. E é estranho. É mesmo esquisito. É super estranho. Eu não conheço o Algarve, tenho imensa pena. E acho que muitos portugueses não conhecem com devida propriedade o seu próprio país. E é uma pena. Porque falamos de boca cheia. Sim, sim. E não temos consciência. As assimetrias que um país tão pequeno como Portugal tem Sim, sim, e sim. que se vende como sendo a última Coca-Cola do deserto é mesmo estranhíssimo. Esta discussão atual desta semana do Orçamento de Estado, no Orçamento de Estado chega o PS, o PSD e depois puta que vos pariu. O problema aqui não é decidir quem é o governo, quem não é o governo. Está na altura de mudar o paradigma ou não? Se mudou de um sistema feudal para outra coisa e dessa outra coisa para outra coisa e agora já estamos aqui, estamos supostamente numa democracia há 50 anos, se calhar já mudávamos a forma como constituímos a representatividade da sociedade. Se calhar um parlamento já não vale. A República se calhar faleceu, paz à sua alma, vamos para outra. Se calhar devíamos votar tudo por TikTok. Não sei, é estranho como é que nós somos tão rápidos e ávidos em algumas coisas e às vezes sentimos que isto é tudo muito devagar e nós somos muito rápidos, somos muito ágeis, mas continuamos a funcionar com plataformas e com periféricos que não fazem puto sentido. Andamos todos ligados com um USB-C quando já é tudo Wi-Fi. Entendes o que eu quero dizer? Sim, 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 Perdão sim. a minha metáfora, mas é isso Sim, sim. que me provoca estranheza. E a nossa geração, nós estamos aqui, não vai para os 40. 40 é, apesar de tudo, metade da nossa esperança média de vida em Portugal. E ao meio da nossa vida, eu ainda não me sinto um adulto. Peço imensa desculpa, não tenho oportunidade. Os meus amigos que eu vejo que se consideram bué adultos, são umas crianças, meu. É aquilo que tu disseste em relação a vender a culpa, só que isto ainda não é feito às câncaras. Mas estamos a vender a culpa. Ainda não aparece num rótulo. Não há nada pior do que atualmente vivermos num mundo em que a tecnologia evoluiu a um ponto em que tudo parece ser possível e não conseguimos ter espaço para usufruir dessa possibilidade. Eu lembro-me quando andava na faculdade, a primeira vez que vi tanta casa sem gente, tanta gente sem casa. E deu por mim, mas isto já foi há quase 30 anos que eu vi isto. Não mudou? Que esquisito. Tinha desligado o telefone de casa para ver o mail, que nem sequer fazia Mas, sentido, ninguém mas às usava tantas mail. é a confirmação de uma ideia que nos é cara e é amarga por outro lado. O fosso continua a existir e cada vez está mais nítido. Muitas vezes nós sentimos no nosso país, seja em Lisboa, no Porto, certamente, no Algarve também. Até acho que este modelo, à nossa escala, começou a ser ensaiado no Algarve, dos preços completamente desligados da realidade no que toca à habitação. Só me querem aqui no país como personagem secundário, não é? Mas mesmo isso já nem tanto. E Olha eu que acho que mesmo como personagem secundária já és problemático. a tecnologia vai ser fascinante a este nível porque vai tornar-nos ainda mais, como é que vai desumanizar-nos ainda mais. Eu acho que isto está replicado num filme, não este extremo, mas é esta ideia. Aquilo que está a acontecer em todas as cidades. Os centros tornam-se apetecíveis e depois o centro vai esticando, esticando, esticando e às tantas o centro é a cidade toda enquanto sítio atrativo e sítio que te foi vedado pelo facto dos preços estarem todos ir para cima e tu não consegues, né? Tens que ir cada vez para mais longe. Se a cidade continuar a crescer e todas as cidades continuarem a crescer a nível de atratividade, tu vais sendo relegado cada vez para um sítio cada vez mais longe, cada vez mais longe. E às tantas somos obrigados a viver todos, sei lá, no Polo Norte ou no Polo Sul ou no limite. Havendo tecnologia, estás a viver em Marte e todos os dias tens que vir à Terra, não é? Isso é o sonho, por exemplo, do gajo da Amazon. Pomos as pessoas todas por aí. Isso é o Elysium. Isso é o Elysium. Mas Aquele filme do Matt Damon. Uma coisa que é importante referir que é, esta ideia não é nova. Os meios começam a aparecer para concretizar essa ideia. Mas aquilo que nos está a acontecer acontece única e exclusivamente porque há um interesse de manutenção do poderio económico. Quando eu dizia há bocado que nem nós somos vistos como personagens essenciais, até era fixe era que pasássemos, é porque isso aconteceu.
quando foi o governo Passos Coelho, a dada altura, ele chamou a Sim, toda a juventude portuguesa de piegas e que se achavam que o país não era bom o suficiente ou que o país não lhes dava oportunidades, opá, imigrem. E o pessoal acatou e imigrou. E grande parte dessas pessoas que imigraram nessa altura voltam agora com um sentimento estranhíssimo de não pertença, porque eles não pertencem ao sítio para onde emigraram. Agora exatamente, existe uma exatamente, política de exatamente. extremismo e de perseguição àquele que é diferente, e agora estão a voltar para cá e estão a sentir, epá, eu também já não sou daqui. Yeah, Eu yeah. estive a viver noutro mundo e agora está tudo numa espécie de limbo. Sim, sim. Mas isto acontece única e exclusivamente por fatores económicos dos mercados, das flutuações dos mercados, porque andaram a brincar com o dinheiro. Houve uma especulação imobiliária em diferentes quadrantes do globo. Epá, e andamos aqui nós ainda feitos ursos a pagar tudo. E é isso que se passa. Mas Mas como não temos quórum e como o sistema que temos de funcionamento é um em que, pronto, olha, vai botar o teu voto, o voto é secreto e depois eles fazem tudo. E o nosso país, coitadinho, ainda é feito de pessoas que falam todas assim e vivemos assim, e à noite eu como sopa, porque também não posso comer muito, porque senão depois, não é, não durmo bem e depois acordo de manhã e já não estou bem. Epá, e exatamente. está bem. Yeah, yeah. Mas Agora, é essa, a essa imitação coisa, até sei fazer, mas já não penso assim. o saudoso e às tantas pode regressar da tumba o Pedro Passos Coelho. Momento a partir do qual aquilo que estava no subterrâneo vem à tona. Quando ele diz que os portugueses são piegas, ou um grupo de portugueses são piegas, esta ideia já estava lá, só que nunca tinha sido verbalizada. E a partir do momento, já nem sei o que é que ele Acho que foi fez. cantor Foi lírico. cantor, não queria dar esse. Como se ele estivesse à espera. E o gajo não disse que eu fui primeiro-ministro. Durante algum tempo, após esse episódio, muitos empresários vieram à tona a dizer coisas que já sabia que eles pensavam, mas nunca tinham sido verbalizadas em relação aos empregados. O salário mínimo, que ia aumentar mais 20 euros. E a economia portuguesa colapsa toda. Ah, mas se calhar precisa de colapsar. É aquela cena que estás a evitar o desastre. E, Sim, epá, sim, e sim. se calhar, epá, tenho lá o acidente uma vez por todas, pá. Não, não Mas vale a pena. É, Mas isto é aquela ideia. Quem gosta de ler, seja jornais económicos como eu, para me rir, ou outros, que é a economia está toda assente numa ideia que é estúpida, ou melhor, digna de um lunático. Acredita no crescimento infinito. Num planeta mas, como mas todos os outros. a economia pode ter um crescimento infinito. Agora, aquilo que não pode ser permitido nem premiado é a capacidade que as pessoas têm de fugir às suas responsabilidades económicas. Nós vivemos num mundo global em que as fortunas maiores estão em paraísos fiscais que não se pode pôr a mão. E o too big to fail, não é? Sim, Tu, enquanto contribuinte, se tu tens um rendimento anual de 20 mil euros, falta-te um pagamento de 1000 euros, vais ter uma dívida a pagar para toda a tua vida, porque falta-te um pagamento de 1000 euros. Um exatamente. gajo que falha um pagamento de 5 milhões, vamos discutir, vamos Sim, sim. perceber, se calhar até damos um investimento de 10 milhões para a partir daí conseguirmos sacar mais-valias. Desmascara a ideia da justiça enquanto justiça. Porque se a Não há justiça justiça. Se tu não tens educação, como é que podes ter justiça? Mas se a justiça é maleável, para uns é uma coisa, para outros é outra, e se não existe justiça económica, depois pode não existir outra justiça. Alguém da direita ou da extrema-direita diz a família é só isto, as uniões é só isto, e tudo o que não for isto não pode ser. E depois são pessoas que, fora do registro oficial, no registro oficioso, estão a fazer exatamente o contrário daquilo que pregam. O quê? Casamento só, mas são apanhados em festas de swing. Nada contra. Epá, frequentem o que têm a frequentar. Este abismo entre o discurso oficial que eles não querem para eles, eles quando dizem isto, aquilo não é para eles, porque eles estão à parte. Aquilo é para vocês, mais regrinhas para vocês. Eu acho mesmo que é uma questão de colocar as pessoas em conflito. Mais ainda é a necessidade de obrigar aos diferentes grupos sociais um belicismo entre eles para que se desgastem nessa luta de ideias entre uns e outros, esquecendo-se do verdadeiro algoz, como disseste há bocado. E para mim isso é que é o problemático. Chegas aqui a um determinado momento em que tu, não sei, enquanto adolescente ou enquanto jovem adulto, é pá, eu não vou estar agora a meter-me nisso, pá, isso aí. E depois quando te chega a fatura e, agora sou adulto, e devia ter-me envolvido ali atrás, agora não posso. Não podes.
Se calhar a forma como tu te vais envolver já não pode ser como antes. E eu não sinto quem eu vejo a manifestar-se de forma por ultimato são por norma as pessoas que têm alguma afiliação a essas ideias extremistas. E isso é que é preocupante. Aqueles que estão a fazer o manifesto da forma premente e quase com sentido de urgência são aqueles que não é urgente levar-se a sério aquilo que eles pedem. E isso é doentio, é grave. Há uma espécie de comunicação geral para a sociedade civil de que estamos muito focados nestas questões e estas questões são super essenciais e são super importantes, mas está-se a descurar a discussão real, que pá, há aqui um gajo que é que se diz? Estão a faltar essa palavra em particular, que está aqui um gajo que é preconceituoso, mas há mais grave do que ser preconceituoso, é um gajo que é um extremista, não há outra palavra, e Fanático. não estamos a ser um fanático, nem é fanático, não tem com a questão religiosa, Idólatra. um gajo tem ideias. Não, esta cena dos movimentos Dogmático. das extremas direitas, de serem os neonazis, os racistas, os xenófobos, os misóginos, essa malta toda, não pode haver um mínimo de abébia. Porque não pode. Epá, mas assim tu estás a ser extremista, tu. Está bem, é a única altura em que podes. Está a ver? É tipo aquela cena de vais com a tua avó à praia, não podes ir à água, porque comeste. Mas o que é, há quanto tempo é que comeste? Ah, então já podes. É a única altura em que tu podes é quando estás com a tua avó. Podes sempre, porque é a tua avó. Com um extremista, é a única pessoa que pode ser extremista. Porque o gajo é um extremista. Então tu também podes ser. É a única altura. E acho que o delicado, acho que é delicado-doce que se diz, não é? Yeah. Agridoce. Será? Não, não, não. É seres delicado, Ok, delicado-doce. mas não és. Tens de te impor, mas tens de ser delicado. Tu ficas delicadoso. Não sei se é assim a Sim, expressão, sim. acho que é. Ficas a meio É o caminho. politicamente correto. Yeah, E yeah. o politicamente correto, o que ele queria é uma conivência. A razão pela qual o Trump ganhou a primeira eleição, toda a gente o diminuiu. Hum. Ninguém teve a capacidade de compreender que aquilo era de facto um perigo, não por ele, porque pá, o gajo é um idiota, o gajo é o rei que vai nu, ele é de facto o rei que vai nu, mas por o que estava à volta. E as pessoas falharam, sobretudo os humoristas nos Estados Unidos, que supostamente deveriam de ser os arautos, uma espécie de sentido crítico, falharam redondamente porque foram pequenos. E depois, quando chegou a altura de serem sérios, não havia hipótese, porque permitiram, foram permissivos com a forma como a coisa foi acontecendo. E agora, esta eleição eu acho que o 2024 vai ser aquele ano de. Epá, é o derradeiro. Pronto, já toda a gente curou aqui 4 anos de pandemia, tiveste os 2 anos de pandemia, os 2 anos de ok, recobro, e agora vai ser os pontos nos is e os traços nos t's. E vamos a ver o que é que sai. Não há forma, os blocos extremaram-se a um tal ponto que é impossível. É impossível, está tudo misturado. As questões do género, as questões raciais, as questões das migrações, a religião, a política, a economia, está tudo misturado. Está um pijaminha, sabes o que é um pijaminha? Quando vais a um restaurante e é uma série de sobremesa, é um pijaminha, pronto, está um pijaminha. Então é para comer tudo. Como é que eu consigo enfrentar uma coisa que tem tantas frentes e só posso começar a entender este problema se não descurar todas as frentes? Porque caso contrário, não vais resolver nada. Logo no início, porque a conversa ia para um lado, não quis travar, não quis usar o atrito, quis deixar a coisa fluir e fomos para um sítio que eu não estava à espera, se bem que a primeira conversa também andámos aí a caminhar por alguns destes apiadeiros. Referiste, não sei se foram estes os termos, mas se não for, já me corrige, que estavas numa espécie de período de distanciamento em relação à comédia. Estavas a refletir algumas coisas que achavas até sobre o próprio ofício. Qual é a tua relação Eu atual sei, com a comédia? comecei a fazer stand-up em 2002. Tudo aquilo que eu fui fazendo em comédia, em stand-up, foi sempre, foi sempre pouco assim, porque a vida foi sempre intrometendo. Todas estas questões foram sempre intrometendo e fruto da necessidade de me salvaguardar e de sobreviver, pá, fui sendo arrastado. E a densidade não faz de ti só um bruto. Um gajo denso é necessariamente um gajo bruto, porque, pá, é tudo pesado. É tudo pesado, sempre. És denso, pronto, e a densidade nem sempre tem conteúdo. Às vezes Sim, é sim, só sim, denso sim. porque és um bloco. Pronto. É um bloco de E chumbo. e afundas-te. Acho que fruto dessas coisas todas, eu vou sempre.
vai havendo sempre espaços, estás a ver? Tipo, a coisa vai, é por ondas. Tive aí uma altura em que fui muito produtivo e fiz coisas e andava a atuar bastantes vezes e andava com um podcast e depois fiz uns quantos episódios e tentei fazer uma cena que me desse gozo e depois parei e depois também fiz umas cenas com o pessoal de cá de cima de uma espécie de conteúdo para o YouTube e depois estava naquela de, ok, agora vou investir mesmo em fazer um set, fazer uma coisa e a vida intrometeu-se mais uma vez e agora estou assim meio, não diria que estou afastado, estou a atuar muito pouco, estou a ir a palco se for uma vez ou duas vezes por mês, é o que eu estou a fazer, ou seja, não acho que esteja a fazer stand-up, estou tipo estou a ir matar o bicho de vez em quando, porque deparei-me com o facto de estar datado, eu. De repente, se calhar este já não é o meu meio de comunicação, se calhar já não é isto que eu vejo enquanto forma de comunicar aquilo que eu quero comunicar, se calhar preciso encontrar outra ferramenta, outro instrumento, pá, não sei. Mas sobretudo isso aconteceu porque me deparei com o meu material e apercebi-me que ele falava só sobre duas coisas: o ser velho em todas as suas diferentes características e a morte e porque é que morremos ou não morremos e vale a pena o estar aqui ou não estar aqui, porque chegamos a velhos e é isto. E apercebi-me que, mas espera aí, eu estou a falar sobre isto para um público na minha cidade onde me dão um palco que está tipo nos 20 anos, isto é estúpido, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas podia fazer um outro tipo de humor, podia fazer uma coisa de observação, uma coisa mais. Se calhar eu não. Eu já não consigo fazer esse tipo de coisa. Então, se calhar quero fazer isto. Mas se calhar o formato de ir testar isto a bares não é. Já não vale. Se calhar tenho de fazer outra coisa. Então por isso é que estou. Não diria que estou afastado, mas estou. Estou a fazer outras coisas. Estou a Ideias, pensar para a frente. estas duas ideias, que normalmente uma encaixa na outra, o ser velho nunca está muito longe da morte, são ideias para as quais já poucas pessoas conseguem lidar de frente. A morte é uma coisa cada vez mais para debaixo do tapete. Uhum. Há É o pessoas. fim. Isto nunca foi agradável em tempo nenhum. A não ser que haja para aí um tempo que eu desconheça. Certamente há culturas para tudo e certamente há um exemplo que me contradiz. Mas por norma, nós temos uma O relação. México. Sim, e há países na Ásia em que exumam o cadáver de tempos a tempos e depois convivem com. Façamos o que fizermos, nunca conseguimos pôr a morte muito longe. A morte assombra-nos de alguma forma. No entanto, nunca como hoje, e isto é sempre arriscado esta formulação, só a ideia de morte, há pessoas que ficam petrificadas. E eu já tenho vindo a notar, entre esta palavra no circuito e tudo o que anda à volta da morte, que é um nada, nada que é imperturbável, é intransigente, faz descarrilar todas as nossas ideias. As nossas ideias de conforto, a nossa sociedade de consumo, andamos sempre à procura de qualquer coisa para estar. Mas assim que a morte nos chega, e antes era a morte de alguém, e isso era um corte no nosso cotidiano, punhas tudo em perspectiva, mas isto será que vale a pena? Foi o fim desta pessoa, mas isto é só para me relembrar que o meu fim também não anda muito longe e é uma sociedade cada vez mais almofadada. Já nem precisamos de contactar com a morte. Basta só a ideia de Mas é morte. por isso. A ideia de E morte. é essa questão é que me faz pensar que se calhar não tenho ainda as ferramentas para falar abertamente sobre isso num palco. Percebes isso? De que se eu estou a querer tanto ir para palco falar sobre isto, tenho de primeiro resolver isto comigo para perceber, ok, onde é que está a piada que eu tenho mais orgulho é, pá, se eu morrer, por favor, não me enterrem. Já de si, pá, não soa bem. Vamos ali enterrar o Ricardo, pá, não é fixe. E façam qualquer merda tipo gira, uma coisa prática, metam-me numa rotunda. Ou Braga, é, olha, aproveita e passa ali pelo nó da A3 e dá um oi ao Ricardo, que ele está lá. Não há final, a cena é essa. Não querendo estar aqui a minar o teu argumentário, no entanto, associado a esta ideia, já tenho ouvido vários humoristas quando chegam aqui a este tema, há esta lógica, logo mencionada ao início, do rebranding. Mas se não contactarmos com algo tão definitivo como a morte, quando a morte aparece, é uma espécie de quebra-feitiços. Já há poucas coisas onde a hipnose é quebrada. É o consumismo, a hipnose da velocidade, a hipnose e por aí vai. E a morte tem este condão. Depois fazes com esse despertar, podes voltar a adormecer, mas durante este período em que vens à tona, é um período muito fértil em reflexões. Não sou
particularmente diferente neste sentido, já morreram familiares próximos e é sempre um momento em que o cenário perde as suas cores. Isto afinal as cores tinham sido postas no Photoshop. O cenário é mais negro. É mais negro do que eu imaginava. Dás-te conta que, por muito versado que sejas a falar e a articular ideias, diante da morte nada pode ser dito. Podes ser um Camões, podes ser um Dante. Diante da morte tudo são bagatelas. Mas só esta ideia, transportada para a vida, já te pode ensinar qualquer coisa. No limite podes tornar um cínico. Em todas as situações são tudo bagatelas. O que, pelo menos do meu ponto de vista, não anda muito longe da... Eu acho que o papel do homem é tentar definir, fazer esta distinção entre o que é realmente importante e o que são bagatelas. Entrar neste cenário em que vamos transformar na morte e tudo o que anda à volta numa espécie de Disney, eu não sei se também é este o caminho. Ao efetivar este cenário, se realmente eliminamos o sofrimento. Mas supondo que se elimina o sofrimento ou parte dele, não recebi um diploma à saída Sabes do qual é funeral. a minha grande questão? Não dá para pôr no currículo. A grande questão é que tu estás diariamente a fazer contabilidade de mortes. E não é de agora. Já, mesmo antes da pandemia, já havia uma espécie de convulsão social pelo mundo que gerava mortes de motins por sentimentos de insatisfação. O estado do mundo pré-pandémico era um estado já ele muito acelerado. Depois tiveste ali 2 anos em que diariamente a morte te entrava várias vezes ao dia com tabelas. E agora continuas aí. E estranhamente não entra esse cálculo, essa a tabela, não te entra nos lugares de convívio. E isso é estranho. Eu falo muito dos velhos. Quando foi o segundo confinamento, eu estava a trabalhar, porque já o primeiro confinamento fiquei completamente desnorteado, muito tempo em casa, não dava, então no segundo fui trabalhar para um lar de terceira idade. A cena dos velhos que me faz mais confusão é o lugar que lhes legamos, que é, num país como o nosso, em que a esperança média de vida aumentou radicalmente, num muito curto espaço de tempo, muito recentemente, não havia plano para os pôr, não havia plano para lhes dar. O que é que os gajos vão fazer? E aquilo que me dá uma quase uma semi-pena, não é pena, é uma semi-pena, porque depois há esta questão, grande parte dos velhos em Portugal, se calhar também não se recomendam, porque são todos uns facínoras, uns misóginos da merda que trataram mal as mulheres, os filhos, trataram mal toda a gente, pá, se calhar fruto do sítio em que foram criados e do modo como foram criados. Ainda assim, há espaço para a mudança, mas também tem de haver espaço para cumprir pena, e se calhar úlceras de pressão e programas da tarde com a Luciana Abreu e o Emanuel a cantar num semi-articulado em zonas periféricas, se calhar é bom remédio. No entanto, é triste tu pensares que as pessoas vivem com aquela cenoura de ei, quando eu me reformar, isso é que vai ser, cara, que vou viver aí como nunca vivi, cara, vou-me reformar, vai ser todos os dias, não sei, a ver a CM. E é triste, Sim. é só isso. Por isso é que eu falo da questão inclusiva da educação. Era ótimo conseguirmos pegar nos dois polos, né? Os dois momentos de vida em que as pessoas usam fraldas, epá, e juntá-los. Era giro, entendes? Era mesmo engraçado. Aquilo que acontece, por exemplo, com o suicídio. E isto, se calhar, há uns tempos não tinha tanta força, mas como nós estamos tão dentro das redes sociais, vamos sendo contaminados pelas coisas que, seja à tona, seja subrepticiamente, acontecem nas redes sociais. Em relação ao suicídio, é uma coisa que foi banida. Ninguém se suicida nas redes sociais. A própria palavra suicídio tu não consegues encontrar, assim que avises em qualquer formato, nos teus vídeos ou seja o que for, esta fantasia em que ninguém se suicida. Eu sei que é num país nórdico, apresentava e apresenta números elevados de suicídio, e eles durante algum tempo chegaram a este consenso. Que é a Finlândia. Não vamos falar de suicídio e, a partir do momento que não se fala, ele não existe. Só que os números não param de aumentar. Mas não é só por causa disso. Há um fator comprovado da ideia de... é a mímica do comportamento. Ou seja, tu ao abordares esse tópico, apontas esse sítio, transforma-se numa solução a pessoas em desespero. Isso aí é o infantilismo máximo. E aplicas essa ideia a tudo, então nada pode ser falado porque é o rastilho de qualquer coisa. Se dissesse os números reais do suicídio a esta altura do campeonato, as pessoas não iam ter capacidade mental nem comportamental de gerir a forma como somos geridos. Eu acho que esse é que é o grave problema. A desculpa é
não podemos publicitar, não pode ser notícia, não podemos colocar em números, em tabelas, os números reais do suicídio. A realidade que vamos destapar é tão doente, sobretudo quando fores ver os números de suicídio e os associares às faixas etárias. Sim, As pessoas sim. pensam que grande parte das pessoas que se suicidam são mais velhas, mas não. Sim, cada vez Tens mais novos, uma cada vez mais quantidade novos. infindável, e isso é a prova, é a prova cabal, o sistema não funciona. Esta ocultação dos números. Eu acho que podes procurar, eu acho é que não existe uma difusão da gravidade daquilo que os números traduzem. No meio deste cenário, há sempre alguém que instrumentaliza isto num sítio de poder. Isto não está assim tão mal. E alguns autores que eu leio também são contra este tipo de práticas. É esta ideia do futuro. É a ficção suprema, não é? É esta ideia de que há um futuro, há um sítio. Depois há variações. Há um norte, há uma cidade, há um sítio para onde ir. Se realmente alguém dissesse, oh, amigos, o futuro não existe. Shangri-La não existe. Temos de trabalhar com o que temos. Aqui estão os números do que temos. Conseguimos fazer alguma coisa com o que temos. Mas e o que é que construiu uma Disney? Acabaram-se as Disneys. Acabaram-se as Disneys. Eu E entendo o que estás a dizer, acho, no entanto, que a razão pela qual nós temos a estrutura sociológica que temos montada, a estrutura civilizacional que temos montada, é o menor dos males, ainda assim. Eu não sou um cínico, pelo contrário. Eu sou como é que se diz? Um pessimista, sou um pessimista alegre. De toda a conversa que nós tivemos até agora, é possível que alguém consiga escutar isto e traduzir isto em epá, foda-se, deprimente, né? Quer dizer, ixi, o mundo realmente está uma merda. Eu acho que nós estamos a viver a melhor fase de sempre enquanto humanidade, porque conseguimos estar aqui a ter esta conversa livremente, não temos pânico, estamos aqui a comunicar e está fixe, temos toda uma série de ferramentas que nos permitem usufruir da vida dentro de algumas condicionantes, mas ainda assim usufruímos dela, e há alguma tempo da efetivação da regra desta ordem, é que se calhar ela não é tão rápida quanto gostaríamos, mas só uma pessoa aliada da realidade é que pode dizer que hoje em dia se vive pior do que há 30 anos atrás. Não se vive, hoje vive-se muito melhor. E eu acredito piamente que daqui a 15, 20 anos vai-se viver 1000 vezes melhor do que o que se vive agora. O número de acesso, o número de pessoas que têm acesso ao que a modernidade permite é muito maior hoje em dia do que era há um século atrás. Está tudo ótimo. O que é problemático é as pessoas pensarem que isso por si só é bastante. Não é. E o conservadorismo e o neoliberalismo e o discurso destas direitas e esquerdas radicais, o que ele vem fazer é colocar em conflito massas que se deviam agregar. Porque aquilo que leva uma pessoa, e isto está provado, aquilo que leva uma pessoa para uma extrema-direita é a mesma coisa que leva uma pessoa para a extrema-esquerda. Eles interseccionam-se, ali há algures. O grave problema ideológico da atualidade é a ausência de conhecimento, é a falta de educação. Grande parte das pessoas que discute a esquerda e a direita não sabe o que é que está a discutir. Há um lugar em que isso foi quase asqueroso, a forma como isso acabou por acontecer, que é o Brasil, em que tu tiveste uma massa de gente a falar de esquerda e direita, epá, não sabiam o que é que estavam a falar. Visivelmente, estavam a papaguear o que lhes era papagueado. dos cenários resultantes daquilo que dissemos quase no início da conversa. Esta forma de nós estarmos no mundo resulta neste tipo de coisas. Só sendo muito dotado ou muito articulado é que consegues fazer mais que o papaguear. Difícil. Claro. Tu tens de transformar esses dois pedaços de massa distintos numa nova coisa. Outro tipo de tratamento. Inicialmente é colecionar, mas depois transformar. Esse processo pode ser contínuo, não é? Várias transformações. Bela conversa. Não passámos quase pela comédia, mas acho que pelo menos eu gostei. Aquilo que tu disseste, seja em relação à morte, seja em relação aos velhos, seja em relação a como tu adjetivaste de uma conversa deprimente, que se nota mesmo em podcasts. Não precisa ir para estes extremos da morte. Basta baixar o tom. E eu não estou a dizer um podcast inteiramente de humor, mas há sempre esta necessidade de subir. Não é uma preocupação pelo público, é a incapacidade de se demorarem nestes temas. Não estou aqui a fazer uma espécie de hierarquia de valor entre este e outro. Não é isto que está em causa. É o que é que isto diz de alguém que é incapaz de permanecer aqui. Em qualquer uma destas críticas também está lá, se imaginarmos algumas destas críticas
que eu preferi, podes não te rever na metáfora, como um cavalo. Em cima do cavalo está o jockey, que é a falência desta crítica. Eu estou a criticar percebendo já que esta crítica é falível, ou ao entrar no mundo, o mundo come esta crítica de algumas formas. Pelo menos ainda não me tirem esta possibilidade de dar alguns passos atrás e perceber aqui um bocadinho mais. Está toda a gente a dizer, o mundo é uma cabeça. Deixa-me dar 2 passos atrás para perceber se há alguma coisa para além da cabeça. Se eu estou a ver o mundo todo, é claro que não. Visões são enviesadas, há sempre mais alguma coisa para ver. No entanto, há mais qualquer coisa para ver, não me deve paralisar a ponto, como há mais coisas para ver, então eu nunca posso dizer nada. Isto não é a visão absoluta sobre nada, mas com isto que eu vi, já fui um bocadinho além da cara, é aperfeiçoável. Isto não é uma... Mesmo esta visão sobre este quadro, que já fui um bocadinho mais para o lado, isto pode ser formulado. Esta visão entra aqui no comércio das ideias, que casa com aquilo que há pouco disseste entre a esquerda e a direita, dão tiros nos pés, cada um à sua maneira, esquecendo que a política é este negócio de ideias. Se tu abdicas de negociar ideias, é uma performance. A política torna-se uma performance. Mas é isso. O grave problema é isso. Por isso é que eu falo de mudança de paradigma de como é que nós representamos a sociedade. Se calhar um hemiciclo já não é o sítio para representar. Se calhar já não vale a pena isso, né? Se calhar isso já confunde mais do que o que clarifica. E onde é que as pessoas podem seguir? A mim? Sim, claro. Podem-me seguir no Instagram. É a forma mais fácil. O Ricardo Cruz Leite. Faço pequenos poemas para imagens que compilo nas publicações. E as últimas palavras são tuas. Podes terminar da forma que quiseres. Tenho graves problemas ou com as últimas palavras. Acho que é sempre difícil. E as palavras do meio. Dar as últimas. Então, esclareçam-se, façam, aconteçam-se e as coisas, seguramente daqui a um ano, se tivermos outra vez uma conversa, vamos falar outra vez muito sobre estes tópicos, talvez com novos eventos que seguramente se vão desenrolar e já com outras formas de os digerir, espero eu. Seria muito triste que daqui a um ano as coisas não mudassem radicalmente. Acho que é impossível. É o espaço, acho que é 12 meses e vamos ter de facto uma outra realidade. Um especial do Bill Burr, antes da eleição, supondo que esta é a segunda vez que o Trump vai ser eleito, antes dele ser eleito, ele a falar daquilo como se fosse um cenário altamente improvável. Improvável. E muita da graça era supor este gajo maluco a tomar conta do país. E perceber como o altamente improvável nós desconhecemos quase em absoluto o próximo episódio das nossas vidas. Nós achamos que temos controle, mas o que vai acontecer, e isto no cotidiano, de atravessas na rua, há um carro e vais viajando de capô em capô, podes morrer ou ficar estropiado, e de repente o guião que tu achavas que tinhas para a tua vida muda completamente. Para não dar sempre cenários dramáticos, tu cruzas a rua e encontras a mulher da tua vida. Não sabes logo, mas há qualquer coisa que encontraste ali que nunca tinhas encontrado e não sabes verbalizar. E depois um conjunto de acasos, ou uma expressão que o Tolstói utilizava, uma conspiração de detalhes, e quando dás conta, isto é outra coisa. A partir do momento que eu conheci esta pessoa, o mundo transformou-se noutra coisa. O mundo que aparentemente sempre foi igual até ali, transformou-se noutra coisa. O guião que tu levavas até ali, li o guião. Ninguém me disse que eu ia encontrar esta pessoa nesta esquina. E não era uma puta. Piada fácil. E isso depois desenvolvia. E a coisa foi para aqui, claro. Mas acho que é a parte interessante também de um gajo estar vivo e de poder experienciar as coisas atualmente. Tudo está aberto à discussão. À exceção de os extremistas. Temos que ser extremistas contra os extremistas. Acho que é a única coisa. Sim. Quais são as ferramentas de uma luta? Porque com os extremistas o diálogo já foi testado antes, não é? Já foi testado e percebemos e não funciona. A ineficácia do diálogo. E de alguma forma, quando o diálogo bate no fanatismo, não querendo trazer a morte, mas a morte como o exemplo supremo em que as palavras não resultam. Há exemplos em que as palavras não resultam. Ou melhor, tens que utilizar os melhores espécimes entre as palavras. Tu utilizas aí um batalhão de palavras rijas. Isto não funciona, então tem que arranjar aqui outra forma. Mais um cenário deprimente. Obrigado pela conversa, Ricardo. Foi muito fixe. Foi muito fixe. Já não me recordo os sítios por onde passámos na primeira conversa. Não sei se foram mais animadores que estes. Nem eu. Mas